A gente preparou um material sobre essa coisa de técnico estrangeiro. Estaria mudando alguma coisa no futebol brasileiro com relação aos técnicos estrangeiros? Vamos ver. O Brasil definitivamente não é o Eldorado para os técnicos estrangeiros. Ao longo dos mais de 120 anos do futebol nacional, poucos foram os forasteiros que conseguiram sucesso em terras tupiniquins. Destaque para o argentino Filpo Núñez, que fez história dirigindo a primeira academia do Palmeiras no início da década de 1960 e único estrangeiro a dirigir a seleção brasileira quando esta foi representada pelo Alviverde na abertura do Mineirão em 1965. Também merecem menção o húngaro Bela Gutmann, campeão pelo São Paulo e principal influência para Vicente Feola na Copa de 1958. O paraguaio Manuel Fleitas Solich, campeão pelo Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia. E o argentino José Poi, campeão com o São Paulo na década de 1970. Desde então, as tentativas foram muitas, mas todas sem resultados expressivos. Pablo Forlan, Dario Pereira, Daniel Passarella, Roberto Rojas, Jorge Fossati, Lothar Matheus são apenas alguns exemplos de gringos que não deixaram muitas saudades por aqui e acabaram desencorajando os cartolas a investirem em treinadores estrangeiros. No entanto, nos últimos anos aconteceu uma mudança, talvez motivada pelas dificuldades de encontrar treinadores tarimbados no mercado interno, ou quem sabe, pelo receio em apostar em profissionais mais jovens, ou ainda pela falta de bons resultados recentes de medalhões como Felipão e Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras puxou a fila dessa tendência com o argentino Ricardo Gareca, ex-Vélez Sarsfield, em 2014. Mas dificuldades de adaptação acabaram abreviando o trabalho do técnico que hoje dirige a seleção do Peru. Em seguida, foi a vez do Internacional trazer o uruguaio Diego Aguirre, que faturou o Gauchão de 2015, mas acabou caindo durante o Campeonato Brasileiro. Pouco depois, foi a vez do São Paulo. O colombiano Juan Carlos Osório, ex-Atlético de Medellín, chegou e implantou métodos ousados de treinamento e o rodízio de jogadores. Desagradou alguns, mas conseguiu impressionar atletas, torcedores e jornalistas. Antes do final da temporada, Osório entrou em rota de colisão com a antiga diretoria e deixou o clube do Morumbi para assumir a seleção mexicana. E a aposta em técnicos estrangeiros seguiu em 2016. Com o trabalho de Osório ainda ecoando pelas alamedas do Morumbi, a atual diretoria tricolor resolveu trazer o argentino Edgardo Balsa, campeão da Libertadores pela LDU e pelo San Lorenzo. Depois de um início de temporada difícil, o treinador conseguiu encaixar o time e levar o São Paulo às semifinais do torneio continental ao passar pelo Atlético Mineiro, dirigido por Aguirre. Pelo segundo ano consecutivo, o time brasileiro na semifinal do torneio é comandado por um gringo. Em 2015, foi o Inter de Aguirre. E se o Galo contava com os serviços do uruguaio, Aguirre pediu demissão após a eliminação. O Cruzeiro não ficou fora dessa. Na última segunda-feira, o português Paulo Bento, ex-Sporting e seleção portuguesa, foi apresentado como novo treinador da Raposa. Se pudermos ajudar também aquilo que é o futebol brasileiro a evoluir em alguns aspectos que pretende e que necessita, estamos também satisfeitos e motivados para isso. Outro forasteiro que busca um lugar ao sol em terras brasílias é o sérvio Petkovic, hoje no comando do Sampaio Correia. E daí fica a questão: estariam os treinadores brasileiros ficando para trás ou é apenas uma contingência do mercado da bola? Meus amigos, futebol inglês tem o melhor campeonato do mundo, a Premier League. Sabe quantos técnicos ingleses tem na Premier League? 3. Ontem, na final da Copa da Inglaterra, os técnicos ingleses estavam ansiosos por Crystal Palace ganhar, porque um dos técnicos ingleses é do Crystal Palace e acabou perdendo. Marcos Assunção, estamos caminhando para uma mudança de hábitos, talvez a gente possa ter uma invasão de gringos como técnicos aqui, ou é um momento, uma contingência? O que você pensa disso? Eu acho que sim, mas eu prefiro o treinador brasileiro.
justamente pelo idioma. Muitas vezes treinadores gringos vêm e muitos jogadores não entendem o que ele, dentro de campo, num jogo tão difícil, muitas vezes tem que ser falado. Acho que para isso está o Pintado, que está lado a lado com o treinador, mas de todos esses treinadores eu ainda prefiro o brasileiro, eu ainda prefiro que tenha essa nova safra de treinadores jovens, eu ainda prefiro que dê essa oportunidade para eles defenderem, para eles mostrarem o seu trabalho, porque se estão na carreira de treinador é porque querem um dia comandar uma equipe grande como São Paulo, como Palmeiras. E um técnico jovem com um técnico estrangeiro, para que a cultura se misture e depois o técnico jovem... Eu acho que não, porque depois os treinadores brasileiros ficam todos aqui e quando vão para fora não tem esse respaldo que nós aqui damos, não só para os treinadores, mas como para os jogadores. Eu tiro o exemplo dos jogadores estrangeiros que vêm para cá, eles são tratados da melhor maneira possível. E muitas vezes eu joguei com muitos gringos aí que faziam, deitavam, enrolavam nos clubes e não acontecia nada. E nós, jogadores que jogamos muito tempo fora, a gente vai lá, se a gente sai um pouquinho do caminho, eles batem forte. Então, acho que a gente tem que dar apoio para os brasileiros. E você, Pintado? É muito importante, eu acho que a gente entenda o momento, né? Não é que o futebol brasileiro hoje já é o melhor do mundo. A gente sabe que não é mais assim. Outros cresceram, nós ficamos paramos um pouco no tempo. Acho que isso que o Marco está falando é muito verdade, é muito importante. O único país que não fala espanhol na América é Estados Unidos e Brasil. Então acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? São bons profissionais, estudam muito mais do que a gente, também é verdade, trocam informações muito mais do que a gente. Acho que caberiam no mercado brasileiro, mas esse problema do idioma, ele é significativo. Isso, se você tiver condições de administrar isso, você pode ter um bom profissional. Mas ainda acho que os brasileiros têm condições. Acho que essa safra nova merece um pouco mais de oportunidade, porque é óbvio que eu não posso pôr um menino num clássico, ou um jogador, ou um treinador mais jovem, no clássico perder. A paciência é menor do que com o estrangeiro, do que aquele que já tem uma certa experiência. Mas eu acho que o treinador brasileiro está evoluindo e essa nova geração está mostrando isso. Acho que merece um pouco mais de oportunidade também. Ô Flávio, só uma coisinha, eu queria perguntar para o Pintado exatamente isso, porque muito São Paulino... Que depois eu quero que eu ouvir o Godoy, o Vanderlei e também você sobre esse tema. Eu falo sobre esse tema, mas uma coisa que eu não posso ficar quieto, porque é voz corrente. Que o São Paulo começou a encaixar depois que você foi para lá. Você já deve ter ouvido isso. Né? Eu pergunto a você o seguinte, dentro do que você acabou de falar, você trabalha direto com o Bausa. Você acha que o Bausa só encaixou por sua causa no São Paulo? A sua ida para lá foi determinante para isso? E se todo treinador que vier para cá, eu acho que o Marcos Assunção tem razão, a tendência é essa, né? Que venham mais treinadores estrangeiros. Precisariam sempre de um brasileiro para dar uma encaixada no... Chico, não, seria muito pretensioso da minha parte dizer que é por mim que as coisas estão dando certo, porque eu estive lá. Claro que não é isso. É um detalhe importante, sim, porque eu não só, assim como o Marcos também, a gente não só traduz o espanhol, a gente consegue interpretar. E isso é muito diferente. Uma tradução do dale, 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 vamos, vamos, vamos. Mas às vezes, vamos que você pode, vamos mais um pouquinho. Lá dentro de campo não dá para entender, muitas vezes não dá para entender o treinador brasileiro, que a gente está lá do outro lado, imagina um treinador estrangeiro. Então eu acho que é um detalhe importante que você falou, o São Paulo criou todo um apoio para essa comissão técnica, que não é só o Bausa, é o preparador físico e o auxiliar, os três são argentinos. O São Paulo criou todo um apoio para que eles dessem certo. Então a gente trabalha de muita gente ali que tem dado esse suporte para ele conseguir fazer o trabalho dele. Godoy, o que você pensa dessa história de treinador estrangeiro? Você acha que vai aumentar o número? E se você acha que isso é certo ou errado? Não tenho nada contra para dizer se é errado. Eu acho que teria que vir para cá treinadores que acrescentariam alguma coisa. E a gente sabe que os melhores não vão trabalhar no Brasil, os melhores vão para a Europa.
Agora nós temos a felicidade de ter aqui no São Paulo um cara que vê, bem ou mal, o cara conquistou 2 Copas Libertadores. Se ganhar a terceira, 2 Copas vai abrir mais mercado ainda. E tem a possibilidade de conquistar a terceira com um time que é mediano, não é um time fora de série. E ele foi campeão com times medianos também, que não eram fora de série. Se não eram fora de série os times e não tinham tantos valores individuais, tem mérito de quem comanda, claro, de quem sabe disputar a competição. Agora, no São Paulo especificamente, treinadores bons, excelentes do Brasil caíram lá por causa do comportamento do jogador para derrubar. E a resistência que também impuseram para o Balsa lá. E principalmente ele também fala, ele fala igual o Rubens Manhã, você não entende nada. E ele também não está nem preocupado em aprender português, não. Né? Agora tem um tradutor lá, então melhor, que aí o jogador entende. Mas se o jogador rejeitar, e o brasileiro rejeita mesmo, o brasileiro rejeitando, ainda mais argentino que não gosta da gente, não tem sucesso nenhum, não tem possibilidade de ter sucesso nenhum. Agora, se o jogador aceitar, como agora estão aceitando, a chegada desse Marco aí foi muito boa. Então foi tão boa que ele é o melhor goleiro do São Paulo, o melhor zagueiro, o melhor atacante. E conseguiu até o parceiro dele ir para a seleção brasileira agora, né? Que o imbecil lá falou que ele era jogador de condomínio. Então, eu acho que vindo para cá, tanto o jogador como o técnico que acrescente alguma coisa, tudo bem. Agora, se não acrescenta nada, para que trazer? Para que vir? Então, você veio o Osório aí com uma filosofia tremenda, ficou um pouquinho aí, foi embora. Você chegou até ir lá ver ele trabalhar, falou que ele tem um método de trabalho, uma metodologia diferente. E o Balsa, qual que é a metodologia do Balsa? Acrescenta o quê? Acrescenta que ele está na semifinal do Campeonato da Libertadores. Então, algum bobo ele não é. Algum mérito. Terceira vez que o cara não chegou. Algum mérito ele bobo tem. Ele não é. Alguma coisa ele vai deixar aí implantada para quem está lá junto com ele aprender. E os demais estão aqui aprender. O cara que ganha com a LDU e ganha com o São Lourenço e leva o São Paulo na situação que o São Paulo estava, com a crise, toda dificuldade na semifinal, bobo ele não é. Agora, vendo o time dele jogar, você não vê nada de especial. Mas ele tem nada de especial. Nada de especial. Sua opinião? Bom, de cara eu acho que os dirigentes começaram a ficar, digamos assim, incomodados em seguir a mesmice. Zezinho treinar hoje, volta amanhã. Aí sai o técnico, traz o Zezinho de novo. Isso estava acontecendo no futebol brasileiro de forma insistente, a mesmice. Então, na medida em que começaram a trazer, o mercado exigiu, ficou cansado, né? Sempre a mesma coisa, não vai acontecer nada, são sempre os mesmos. E não pintou nada diferente no Brasil, pelo menos que chamasse a atenção, resolveram buscar treinadores de fora. Eu concordo com o Godoy quando ele fala que o Guardiola, por exemplo, que seria espetacular, não vai trabalhar no Brasil. Mourinho não vai trabalhar no Brasil. Mas outros treinadores que estão no escalão menor podem se interessar, porque o salário pago aqui no Brasil é um salário quase de primeiro mundo. É bom. É muito bom. A grana é boa. É muito bom. Inclusive para jogador de futebol. Claro, não estou falando de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, não estou falando nada disso. Mas eu estou dizendo que o salário no Brasil pago em dólar, em moeda forte, em euro no Brasil, não é desprezível. Claro que não. Então, alguns treinadores convidados, até pelo fascínio de trabalhar no futebol brasileiro, que um dia foi espetacular. É verdade. Os caras gostam de trabalhar com jogador brasileiro. Por que não trabalhar no futebol brasileiro? Então, eu acho que o mercado é que distribui esse interesse e outros virão. Essa é a minha opinião. E sobre não entender, o Filipão trabalha na China, gente. Alguns técnicos argentinos trabalham na Rússia, por exemplo, que não é um idioma muito fácil de compreender. Então, eles se ajeitam, se viram. Os técnicos brasileiros deveriam se ajeitar, tentar se aperfeiçoar. Eu recebi do nosso querido Frederico Batalha a informação que um técnico brasileiro está trabalhando no time do Laos. Do Laos. Os técnicos brasileiros. Camboja? O Lazzaroni, por exemplo, o Lazzaroni, ficou rico. O Lazzaroni, por exemplo, ficou rico trabalhando no mundo árabe porque ele fala inglês.
outros técnicos que... O Parreira também. Fala 4 idiomas, Claro. ganhou dinheiro. Então, eu acho que é isso que disse o Pintado, de que os técnicos precisam estudar, precisam se aperfeiçoar. Eu acho extremamente importante. Isso, Vanderlei, pode até ser um sinal. Olha, gente, ou vocês se coçam, vocês vão perder mercado até dentro da sua própria terra. E acho que o jogador, isso que o Godoy falou, também entendo que é verdade, porque eu falo isso há muito tempo, ele sabe disso. Né? Se o treinador não tiver a colaboração dos jogadores, até o Guardiola cai. Cai entre aspas, porque a força dele é tão grande que é capaz de cair todo o elenco e ele contrata um elenco diferente. Mas é uma figuração de linguagem apenas. Mas os técnicos hoje têm grandes problemas. Aqui num dos intervalos, nós estamos falando sobre a dificuldade do técnico. Mas o Messi tem muito privilégio, o Neymar também tem, mas o técnico não pode fazer nada. Você acha que o técnico vai tirar o Messi? Você acha que o técnico vai sacar o Neymar? O cara fica numa situação completamente de impotência. Então, o mundo ideal, o Messi tem um comportamento, ele é espetacular e, além de tudo, tem um comportamento reto que ajuda o comandante. O Neymar, ele mais 10, é o grande astro da companhia, tem um comportamento irretocável para ajudar o comandante. Agora, o cara não tem, ele também não pode sacar o cara do time. O Romário. O que o Romário fez em 94? O Romário... Péssimo comportamento, não treinava, levava a mulher para concentração. Se o Brasil, eu sempre tira ele do time. Se o Brasil não em 90 já fazia isso. Se o Brasil não fosse campeão em 94, ele seria exilado. Claro. E aí o Brasil foi campeão, ele veio com a bandeirinha para fora do avião. Espetacular. Então, ninguém falou nada da loira, ninguém falou mais nada de que não treinava, não falou mais nada porque campeão, o título apaga tudo. Quer dizer, os técnicos ficam numa situação muito difícil. E imagine o estrangeiro. E alguns técnicos brasileiros que não deram certo, por exemplo, o Luxemburgo. O Luxemburgo foi para o Real Madrid, levou 15, levou uma van. Não dá certo, grupinho. 15, levou uma van, até segurança. Não deu certo. O Balsa, pelo que eu estou sabendo, trouxe 1 ou 2, né? O Balsa trouxe 2. O treinador físico e auxiliar. Eu tive com o Vanderlei no Real Madrid. Então você sabe que eu estou falando a verdade. Levou lá. E levou todo mundo. Quer dizer, aí dividiu tudo lá. Além de não ter recebido o apoio dos jogadores, só num determinado momento. Depois, não recebeu mais. Vanderlei, mas tem uma situação. O cara, quando chega, ele tem que se adaptar às normas do clube. Claro, sem dúvida. Ele foi para lá tentando impor as suas normas aí na Europa. E na Europa é difícil. O Real Madrid, o Arrigo Sacchi era o manager do Real Madrid. O Vanderlei chegou e falou, eu quero isso, quero construir isso. Não, peraí. Aqui você é o treinador. Aí, é isso que eu estou falando. E você vai treinar o Dream Team do Real Madrid. Era Beckham, Robinho, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno. Zidane. Eram os feras, né? E existia toda uma condição, porque os caras recebem... Claro. Ganhavam mais de propaganda do que o Real Madrid. A imagem deles vale muito na Europa. E você querer mudar, você vai treinar de manhã à tarde, senão não joga. Eu não posso, porque eu tenho um contrato. Anitta, vamos às nossas fotos? Flávio, vamos lá. Só um pouquinho, não deu opinião, só rapidinho. Desculpe, Chico, é que você tinha falado, eu pensei que tivesse... Não, eu só quero completar o seguinte, eu acho que o treinador brasileiro realmente foi superado por as deficiências que o nosso próprio futebol está tendo. Primeiro, os dirigentes não se entendem. Os dirigentes são complicados. Vejam o que o São Paulo passou recentemente agora. Né? A questão de 6 meses atrás. Caiu um presidente porque foi denunciado por corrupção, por fazer negócios ilícitos. Aí depois, em seguida, quem denunciou foi expulso do conselho. Aí um outro presidente foi eleito. Quer dizer, isso tudo atrapalha o time de futebol. Atrapalha o time de futebol, que já não é bom. Né, que já não tem aquela qualidade que tinha na época em que, uma época recente, que eles pararam de jogar não faz muito tempo, né, faz o que, 8 anos, 5 anos, o Marcos Assunção bem menos. Quer dizer, os dirigentes daquela época, apesar de tudo, parece que tinham um maior controle da situação. Não é o que acontece hoje. Então a tendência é que o nível dos técnicos brasileiros caiu bastante também. Caiu bastante. Se você dá um problema para o técnico brasileiro resolver, é difícil. Vê o Palmeiras, por exemplo. Passou o Marcelo Oliveira, que foi bicampeão brasileiro. Espera um pouco, não é nenhum idiota. Foi bicampeão brasileiro.
Passou o Muricy Ramalho, foi tricampeão no São Paulo, foi campeão no Internacional. Espera um pouco. Então são caras de qualidade. Vanderlei Luxemburgo, qualidade. Felipão, qualidade. Não resolveram o problema do Palmeiras. Ninguém resolveu até agora, o Palmeiras é uma incógnita. E agora está na mão do Cuca. Então, isso tudo eu acho que vai contribuir, Flávio, para mais treinadores chegarem para cá. E eu acho que é a hora e a vez dos espanhóis e dos portugueses. Já é a hora e a vez deles lá na Europa. Agora vai ser a vez aqui. Sobre o Muricy. Falei com o Muricy um pouquinho antes de entrar aqui no nosso programa. Muricy fará alguns exames na próxima terça-feira e não descarta a possibilidade de parar com o futebol. Aquelas arritmias que ele teve na última semana deixaram o Muricy muito preocupado, a família do Muricy muito preocupada, e a família não quer que ele trabalhe mais, não. E ele mesmo já considera essa hipótese. E aí aquela história de saúde é saúde claro, vai ser, ele dessa vez não vai teimar. Se o médico disser que tem que parar, provavelmente o Muricy, ele vai obedecer o médico. Aquela história, ele ama o futebol, adora todo mundo, gosta da bola, mas chega um momento que também a saúde tem que prevalecer, né? Já daquela vez no São Paulo, o médico já tinha falado para que ele parasse, mas ele insistiu. Mas dessa vez, se o médico recomendar, o Muricy para. E lá naquela oportunidade, a esposa dele já queria que ele parasse. Já queria que ele parasse. Dessa vez, a possibilidade de cirurgia, Flávio? Não. É arritmia, né? Aí, mas realmente ele... Então, talvez o Muricy tenha que parar. E se for o caso, se o Muricy estiver nos vendo, nós, seus amigos que adoramos você, e vamos ficar muito tristes se ele tiver que parar com o futebol, para dentro do campo, mas segue, né? Tem tanta coisa. Vem aqui na TV Gazeta trabalhar, não vai parar com o futebol porque ele adora o futebol. Mas, pelo amor de Deus, né? Os portas da TV Gazeta estão abertos para ser comentarista super na frente, a família, os amigos, a saúde tem que estar acima de qualquer lugar.